Boa noite. Boa noite. Graça e paz, igreja. Amém. Muito bom estarmos aqui mais uma vez nessa série de estudos. Muito bom a gente estar aqui em comunhão com os nossos irmãos. Muito bom a gente separar um tempinho para estudarmos e refletirmos um pouco sobre as Escrituras, as Sagradas Letras, a carta de amor que nosso Pai deixou, a carta de amor que o seu noivo deixa para a noiva e para o amigo do noivo, né? Enquanto ele está em uma jornada e ficamos aqui aguardando o Redentor voltar. Como eu falei, né? Todos aqueles que estão aqui à frente, os que estão lá em cima dando aula, é como se fosse João Batista, é um amigo do noivo, né? São incumbidos de alimentar a noiva até que Cristo volte. E eu lembro uma vez, né? Que o Arão falou aqui pra gente, né? Um dia a gente está aqui, no outro dia eu estou aí sentado estudando e não tem diferença, não tem upgrade, não tem hierarquia, né? Como a gente vai ver aqui, né? Somos todos cristãos, irmãos, peregrinos e servos. Amém? Então a gente vai continuar a nossa série de estudos, né? Não somente a gente aqui, como as outras turmas também, que é baseado na nossa revistinha, Edificarei a Minha Igreja, né? E aí a gente vai estar na nossa lição. Para os irmãos terem uma ideia, a gente está na lição número 7 já. São palavras que descrevem os membros da igreja. A gente teve 2 aulas falando das figuras de linguagem que descrevem a igreja, né? Corpo, noiva, rebanho, família. E a gente vê palavras que descrevem esses membros, né? O que acontece na revistinha, ela é um pouco básica no termo assim, de a gente saber o que são esses termos. O que é o termo cristão, irmãos, peregrinos, servos. E aí a maioria da gente já tem mais ou menos certo conhecimento desses termos. Eu quero ver qual a relevância, eu trouxe algumas coisas mais adicionais, para a gente ver qual a relevância, né, desses termos para as nossas vidas. O que quer dizer ser um cristão, o que quer dizer ser um irmão, um peregrino, um servo. Ok? E aí a gente vai tentar tratar isso nessa aula. Amém? Vou pedir aos irmãos, então, que abram suas Bíblias no texto básico de 1 Pedro 2, de 11 a 17, depois o 4, versículo 16. É o texto que... Existem 2 textos, pelo menos eu encontrei 2 textos, que vão... Nesses textos aqui, nesses contextos aqui, vai estar esses 4 termos. E um outro que é o de Filipenses, que a gente vai ler no final, onde descreve, onde vai estar junto, né, esses 4 textos. 1 Pedro, então, 2, do versículo 11 ao versículo 17. Todos encontraram? Amém? Então vamos ler. Diz o seguinte, a palavra de Deus. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades dadas por ele, tanto para castigo dos como para o louvor que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livre que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. E agora o capítulo 4, versículo 16, que diz o seguinte: mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Amém? Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por mais uma noite, por mais uma quinta-feira, ó Deus, por mais um privilégio e um momento, ó Deus, ímpar que nós temos de junto, ó Deus, como igreja, como família, como rebanho, ó Pai, poder refletir e aprender um pouco mais, ó Deus, sobre a Tua Palavra.
Abençoe a cada irmão que está aqui, ó Pai, a cada classe, ó Pai, que se reuniu. Abençoe e vá ao encontro também daqueles irmãos que não puderam vir, ó Deus, por algum motivo. Que o Senhor, ó Deus, nos abençoe, nos guarde, ó Pai, e nos ensine, ó Pai, a como ter uma vida de santidade e como cada vez mais nos parecermos com Cristo. É o que nós pedimos, agradecidos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, então nessa noite a gente vai vamos estudar, né? Vamos refletir um pouco sobre esses 4 termos. A revista trouxe 5. Entre essas que estão aqui, cristãos, irmãos, peregrinos e servos, tem outros 2 termos que eles juntaram, que seria o de crente e o de fiel. Eu tirei eles não porque eles tenham menos relevância, não é isso. É porque, igual eu falei com a Elzi, né, que está dando aula lá para os jovens, eu tenho quase certeza que não daria tempo de ver todos os 5. Então eu achei aqueles que têm assim mais particularidade para tratar essa aula hoje, seguramente que nós tempo a gente inclui. Essa lição ela é dividida em 2, depois a gente vai ver sobre eleitos, sobre fiel, que aí vai ser o Alexander que vai dar, ok? Mas aí eu trouxe esses 4 aí, bastante interessante que a lição trouxe, e trouxe mais algumas coisas adicionais para a gente ver qual a relevância desses termos para nós nos dias de hoje, ok? Esses não são aleatórios, eles não estão aí por acaso. Cada um tem sua característica, cada um tem o seu motivo, certo? Você é chamado de cristão, irmão, peregrino, e cada um deles vai ter um motivo. E a gente vai verificar aqui um pouco disso nessa noite, ok? A gente viu o termo aí, 1 Pedro, a gente viu o texto bíblico aí, 2:11, de 17, 4, 16, onde ele vai trazer esses 4 termos, né? Ele falou pra gente, olha, em 2:11, amados, eu exorto vocês, no capítulo 2, versículo 11, como peregrinos e forasteiros que vocês são. Então isso aí a gente sabe, a gente é peregrino e a gente é forasteiro. Ele vai pegar esse termo lá do Antigo Testamento, onde o povo de Deus tinha uma lei dizendo assim, olha, aquele forasteiro e aquela pessoa que vem de fora, você vai tratar bem, certo? Se ele for um homem de bem, se não for de nenhuma cidade inimiga sua, você vai tratar bem, certo? E aí ele traz outro termo. Como livre que vocês são, versículo 16, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Vocês são livres, como diz lá em Gálatas, não use da liberdade que vocês têm para dar lugar a uma de libertinagem, certo? Vocês são livres, mas entendendo que nessa liberdade, vocês são servos de Deus, certo? E aí ele fala, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. E aí lá em 4:16 ele fala, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifica a Deus com esse nome, ok? E aí a gente viu aí a bússola da identidade, né? Essa busca por identidade. Como um seguidor de Jesus se comporta e se identifica em um mundo complexo. Como nós que temos esses termos, que somos conhecidos, que a Bíblia nos identifica com esses nomes, qual a relevância de cada um desses termos, desses adjetivos, desses nomes para a gente nos dias de hoje? Eu não sei se vocês sabem, né? Mas Billy Graham uma vez ele falou assim, olha, o texto bíblico ele é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. E isso é correto. A carta que Pedro escreve, as cartas que Paulo escreve, todos os evangelhos, o Antigo Testamento, livros que foram escritos aí há quase 4.000 anos, eles são totalmente atuais. Evangelhos que foram escritos aí há quase 2.000 anos, eles são totalmente atuais nos dias de hoje, certo? É o único livro que ele se moderniza, ele é mais atual realmente do que o jornal que vai sair amanhã. É um livro prático que eu posso pegar um texto bíblico que foi escrito para um povo lá em 50, 70, 90 depois de Cristo, há quase 2.000 anos atrás, eu posso tranquilamente pegar esse texto bíblico, trazer para os meus dias e viver ele completamente, porque ele é atual. Então, qual a relevância desses termos que foi escrito pela mão de Pedro, lá naquelas datas, qual a relevância dele nos dias de hoje, ok? Então, antes de sabermos o que devemos fazer, precisamos compreender quem nós somos. O Novo Testamento nos oferece 4 termos que não são apenas títulos, mas mapas de navegação para a vida. Ok? Amém?
Amém. Então vamos lá. Ele nos dá um resuminho aí, certo? Dizendo o seguinte: olha, o cristão, a nossa relação com Cristo; peregrinos, a nossa relação com o mundo lá fora, né? Com essa sociedade podre e caída, né? Irmãos, a nossa relação dentro da igreja; e servos, a nossa relação lá fora, mas agora como missionários. E aí o primeiro tema que eu queria trazer com os irmãos, vamos abrir nossas Bíblias, ou melhor, vou pedir aí para o Marcelo dar uma corrida aí, leva lá no Alan, o Alan vai ler aí Atos capítulo 24, versículo 5. Atos 24, versículo 5. Isso. Porque, tendo nós verificado que este homem é uma peste, e promove sedições entre os judeus esparsos, por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. O principal agitador da seita dos nazarenos. Volta aí então, Alan. Pode deixar no Alan aí mesmo. Volta aí. Leia aí pra gente Atos capítulo 9, versículo 2. Atos capítulo 9, versículo 2. E lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Vamos lá. Então vamos ver a cronologia dos nomes. Como é que começou esses nomes? Lá em João 1,46, Cristo ele é chamado de Nazareno, por causa da sua terra, Nazaré. Lá em Atos 24,5, numa perseguição e num julgamento, o povo de Deus, ele era chamado de a seita dos nazarenos. Em Atos capítulo 9, versículo 2, Paulo ele vai pedir cartas para poder ir para Damasco, para poder fazer aquela viagem até Damasco, para perseguir aqueles que eram os do caminho. Entre outros textos, os do caminho é o termo que eles utilizavam exatamente para designar aqueles que seguiam a pessoa que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, os cristãos naquela época, na época do apóstolo Paulo, eles eram chamados de os do caminho, correto? E lá em Atos 24, a seita dos nazarenos. Então a gente tem o nosso primeiro título aí, o título informal, o título que nós somos chamados, que eram os do caminho. Aqueles que seguiam aquele que disse: eu sou o caminho. E depois chamado de a seita dos nazarenos, por causa de Cristo e da sua terra, ok? E aí o que acontece? Atos é uma carta que vai designar o nascimento da igreja. Nós temos o Evangelho vai dizer como Cristo cumpre cabalmente todo o Antigo Testamento. Todo Mateus, Marcos, Lucas e João está para dizer o seguinte: olha, eu quero dizer para vocês que o Redentor veio. E tudo aquilo que era profetizado a respeito de Cristo se cumpriu, a respeito do Redentor, se cumpriu em Cristo. Ele é um ungido, ele é o escolhido. Ele foi quem Deus escolheu para salvar o seu povo. Como que eu sei disso? Mateus, Marcos, Lucas e João. Vai dizer que Cristo cumpre toda a lei, todos os profetas, todos os salmos, todas as profecias. Ok? E aí existe o nascimento da igreja. Se o povo de Deus antigamente ele era marcado por uma etnia, então o judeu, o hebreu, ele era o povo de Deus. E qual era a marca? Era a circuncisão. Então o homem ao 8º dia, ou então aquele que era feito um prosélito, que se convertia ao judaísmo, tinha que circuncidar. Aquele que tinha a sua marca no corpo, ele era marcado então como povo de Deus. Depois de Cristo isso é mudado. Agora não mais por uma etnia, mas agora por uma aliança. Quem é o povo de Deus? Não é mais o judeu ou o hebreu, pode até ser ele, mas agora todo gentil e qualquer tipo de pessoa, independente de onde nasceu, que olhou para a aliança e reconheceu que Mateus, Marcos, Lucas e João fala de Cristo como Redentor, o ungido do qual o Antigo Testamento tinha profetizado, esse agora faz parte do povo de Deus. Qual a marca visível? A circuncisão? Não, troca-se agora, o batismo, certo? Antes que celebravam-se a Páscoa, agora mudou. É o que? A ceia do Senhor. E como é que eu sei que realmente houve essa troca? E agora o povo de Deus não é mais o povo hebreu lá do Antigo Testamento. Atos dos Apóstolos. A carta dos Atos do Espírito Santo, por meio da mão dos apóstolos, está ali exatamente para a gente verificar como nasceu a igreja.
E ela é marcada em 4 pontos. A primeira, Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo. Por que lá em Atos 2 eles falam em outras línguas? Não é a língua dos anjos, tá? É glossolalia, é outros idiomas. Tanto é que as pessoas que passavam ali na festa do Pentecostes, eles conseguiam entender o que os apóstolos e os discípulos estavam falando. Então eles falavam outros idiomas, certo? Atos capítulo 2 marca então o nascimento da igreja. Deus mostrando, olha, eu quero mostrar para vocês visivelmente que agora o meu povo é esse. Independente de qualquer etnia, de qualquer lugar onde eles tenham nascido. Agora faz parte da aliança. Olhou para a cruz, reconheceu Cristo, faz parte da aliança. E aí ele é marcado em outros 3 pontos. Atos capítulo 10 vai marcar então os gentios entrando também nessa aliança. Antes disso os samaritanos. E lá no finalzinho, em Atos 19, os discípulos de João. Então Atos é marcado nesses 4 pontos. Nesses 4 pontos há sinais visíveis, Deus mostrando, eu quero que vocês vejam, que agora eu escolhi esse povo. Os judeus, os samaritanos, os gentios e os discípulos de João. Nessa parte aqui dos gentios, quando Cornélio, Pedro, está lá em Jope, eu não sei se vocês lembram da história, mas ele está lá em Jope, perto da hora do almoço, perto da hora do lanche, da oração, ele tem uma visão, enquanto a comida está sendo preparada, ele tem uma visão, ele vê um lençol descendo, com quadrúpede, com répteis, com aves, animais que os judeus não comiam. E aí ele vê uma voz vinda do céu dizendo, mata e come. E ele fala, não, Senhor, de forma nenhuma, porque o judeu não come nada comum e impuro. E aí aquela voz vem e fala assim, olha, não considere comum e impuro ao que Deus purificou. E aí isso acontece por 3 vezes. Quando ele termina, Cornélio, que tinha tido uma visão, que era gentil, manda descer alguns homens para procurar Pedro. Para quê? Cornélio era um homem bom, ele fazia suas orações, dava esmola, chamou a atenção de Deus. Mas faltava ali o quê? Só um homem bom ele é salvo? Não. Necessita-se de Cristo. Um homem bom, correto, honesto, ele é perdido. Vai ser um homem bom que dá esmola e que vai para o inferno. A salvação é somente por meio de Cristo Jesus. E aí aqueles homens, Deus dá uma visão para Cornélio dizendo, olha, vai, desce até Jope, busca Pedro, e aí Pedro tem algo para dizer para você. Pedro, possivelmente, se não fosse aquela visão, ele não iria, porque o judeu não se mistura com o gentil. Só que ele entendeu naquela visão que Deus agora estava abrindo o evangelho para outras pessoas e para outras etnias. Que a salvação agora não era baseada na etnia, mas na aliança. Ele desce, ele prega o evangelho para Cornélio, Cornélio é salvo, é descido ali o Espírito Santo também, um sinal visível de que os gentios agora também recebem o Espírito, são salvos, E aí, entendendo isso, e baseado na perseguição que começa em Saulo, que não era chamado de Paulo ainda, em Atos capítulo 9, os judeus, os crentes, os nossos irmãos, eles são espalhados. E aí eles descem para terras gentílicas, Fenícia, Chipre e outras terras. Nesses lugares, quando Barnabé está pregando, e o evangelho desce também sobre gentios, e eles conseguem ver que agora Deus está derramando o seu Espírito também sobre os gentios, eles chamam a Saulo. E aí Saulo, que fica 10 anos em Tarso de molho ali, ele vai então para uma cidade gentílica e prega o evangelho. E aí eles vão ficar mais ou menos um ano pregando o evangelho, um ano agindo de uma forma correta, um ano se parecendo com Cristo. E lá em Antioquia, uma cidade gentílica, uma Antioquia da Pisídia, porque tem 2 Antioquia. E lá em Antioquia, lá em Atos capítulo 9, depois de um ano que Barnabé e Paulo estão ali pregando o evangelho e se parecendo com Cristo, aí as pessoas de Antioquia vão dizer, em Antioquia os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Aqueles que eram chamados antes do caminho, aqueles que eram chamados de seita dos nazireus, agora eles têm um nome. Qual é esse nome? Eles são os cristãos. É o nome, é o termo que a gente tem. O que significa a palavra cristão? Cristão, vamos ver a etimologia desse nome. O que aquele povo gentil, convertido a Cristo, que chamou tanto Paulo como Barnabé de cristão, eles usaram?
eles pegaram um termo grego que significa Christos, Messias, o ungido, o escolhido de Deus, certo? Que é tirado Christos, que significa ungido, né? Tirado lá do hebraico, né? O Messias. E eles pegam uma palavra latina e colocam, né? Dizendo o seguinte, olha, ele é partidário, ele é um seguidor. E aí ele pega e chama esses nomes de cristianos. No grego fica em antokei matetes kalel protos cristianos. Cristiano significa cristãos, seguidores de Cristo. Agora eu fico imaginando por que os homens que estavam ali em Antioquia, aquele povo que estava ali em Antioquia, sendo evangelizado durante um ano por Barnabé, o filho da consolação, pelo apóstolo Paulo, que fica em Tarso, por mandado de Deus, durante 10 anos, ali doido para pregar o evangelho, e eles ficam ali um ano, o termo que eles mais utilizam, os termos assim, mais apropriados, que aquele povo convertido, gentil convertido, olha para aqueles dois homens, e só conseguem chamar eles de seguidores de Cristo, de pequenos de Cristo. Eu olho para Barnabé e eu vejo Cristo. Eu olho para o apóstolo Paulo e eu vejo Cristo, porque é muito parecido. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo falando sobre o evangelho, falando de como ele ficou sabendo de um Cristo que veio, que viveu uma vida correta, que cumpriu toda a lei de Deus, que cumpriu todas as profecias, que amou, que curou, que quebrou muitos tabus, né? Que curou como é o nome? Um leproso, tá vendo? Vocês estão prestando atenção, ó. Que falou com a mulher samaritana, certo? Que o amor falou mais alto do que qualquer tabu naquela época, que morreu numa cruz para nos salvar, que ressuscitou. Barnabé também pregando esse evangelho. Os gentios, eles não conseguiram, os nossos irmãos gentios lá de Antioquia que se converteram, eles não conseguiram achar um outro termo a não ser pequenos cristos, seguidores de Cristo. Eles se parecem com Cristo, falam como Cristo, pelo menos como Paulo fala para a gente, né? Ama como Cristo, se doa, tem abnegação do seu amor, igual eles falam que Cristo teve também. E aí eles utilizam esse nome. Esse é o nosso primeiro nome. É o nosso relacionamento com Cristo. Seguidores de Cristo, parecidos com Cristo. Pequenos cristãos onde estão. E é interessante que esse termo, que era conhecido, né, pelo rei Agripa, quando o apóstolo Paulo está preso e fazendo ali a sua defesa diante dele, né? E ele fala assim, Paulo, quando ele já está envolvido pela pregação do evangelho, lá em Atos 26, parece que ele cai em si na sua maldade, na sua pecaminosidade, né? E fala assim, Paulo, por pouco não tentas me fazer um cristão. E aí Paulo fala, né? Nem por pouco, nem por muito, mas quem me dera se todos fossem, né? Assim como eu, menos com essas cadeias. Em outro termo, Paulo fala assim, olha, muito eu queria que todos vocês se tornassem, não somente você, ó rei Agripa, mas todo mundo que está aqui em volta, quem me dera se todo mundo se tornassem como eu, um cristão, menos sem essas cadeias, menos sem ser preso, livres, mas quem me dera se todos vocês conseguissem conhecer a Cristo. E esse peso desse termo, o peso da história, né, com relatos extras bíblicos, esse nome ele ganha tanta força que ele é documentado em outros textos também fora da Bíblia, em outros textos históricos. Por exemplo, Flávio Joséfo, que vive em 37 depois de Cristo até 103 depois de Cristo, um autor aí a História dos Hebreus, é um livro bastante conhecido, um livro grosso assim, né, que conta a história desse período aí, da época de Cristo e pós-Cristo, né? E ele cita esse termo cristão. E ele fala até assim, olha, nesse tempo apareceu um homem chamado Cristo, e outros seguidores vieram até ele, morreu, né, numa cruz, e aí ele chama a tribo dos cristãos. No seu documento lá do História dos Hebreus, Flávio Joséfo fala assim, olha, eles se reúnem de madrugada, eles adoram a esse Jesus como se fosse um Deus, né? Flávio Joséfo não era cristão, e fala assim, eles se reúnem, essa aí é a tribo dos cristãos. Plínio, quando ele vai escrever a Trajano, em 110, ele fala assim, olha, Trajano, tu és o rei, né? Eu sou o príncipe desse local, e eu quero saber como que eu vou fazer para martirizar esses homens. Por quê? Eles são homens bons, eles se reúnem, eles adoram a Deus e tudo mais, né? Mas eu quero saber como que eu vou fazer para me poder martirizar, prender e martirizar. E aí Trajano fala assim, olha, eu não quero que você assuma, que você receba nenhuma denúncia anônima, mas se alguém que não for anônimo fizer uma denúncia contra um cristão, você pode prender ele e martirizar ele tranquilo. Como se fosse para comprar um pão, coisa mais tranquila do mundo. Então Plínio escreve a Trajano também designando esse termo cristão.
Tácito também nas suas histórias, Suetônio também, 112 depois de Cristo também. Apesar da Bíblia nos apresentar apenas 3 lugares onde esse termo é descrito, né? Cadê minha revista? Cadê minha colinha aqui? Esse termo ele é descrito apenas em Atos 11, 26, em 26, 28, que é quando a Agripa, né, está vendo a defesa de Pedro, e lá em 1 Pedro 4, 16, foi onde a gente leu. No Novo Testamento, né, na Bíblia, né, apenas esses 3 textos vai nos apresentar esse termo cristão. Porém, é um termo que ele é bastante utilizado até o dia de hoje. Então a gente vê por esses relatos extra-bíblicos, né, que esses homens importantes, reis, príncipes, né, reconheciam o povo de Deus como seguidores de Cristo, ou pequenos cristos. Então eu tenho que olhar pro Luizinho e ver um seguidor de Cristo, um pequeno Cristo. Ele se parece muito com Cristo. A atitude, a forma como ele ama, a forma como ele prega, a forma como ele age. Eu tenho que olhar para o Marcelo e ver um pequeno Cristo. As pessoas têm que olhar para mim e ver Cristo refletindo em mim. Isso significa esse termo que nós carregamos. Esse é o nome que nós carregamos. Nós devemos e temos que ser parecidos com aquilo que a gente vê nas Escrituras a respeito de Cristo. E olha só que importante isso. A Bíblia nos fala em Hebreus que Cristo Jesus, ele é em Colossenses, na verdade, ele é a expressão exata do ser de Deus. Então, se você quer conhecer a Deus, lembra lá em João capítulo 14, quando o Filipe fala assim, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E ele fala assim, olha, mas há tanto tempo eu estou convosco que vocês ainda me pedem para ver o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Ele é a expressão. Se você pudesse, eu já falei isso na lição, se você pudesse tirar uma cópia de Deus, quem sairia impresso? Cristo Jesus. Ele é a expressão. E aí ele nos chama a nos parecermos com Cristo, que é a expressão exata de Deus. Olha só o peso desse termo e a responsabilidade que nós, cristãos, temos nos dias de hoje. O mundo lá fora tem que olhar para nós e ver em nós pequenos cristos. Ok? Amém? Amém. Vamos continuar? Próximo termo aí que nós temos é o de irmãos. Vou pedir aí para o Marcelão, prefeito, consegue ler aí para a gente Efésios 2:19? Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nós somos da família de Deus. Esse termo, irmãos, junto com o termo servos, talvez seja o nome mais utilizado no Novo Testamento para nos designar. Então, em muitos e muitos lugares, você vai ver os apóstolos nos chamando de irmãos. Quando ele vai escrever as cartas, apóstolo Pedro, Paulo, Tiago, Judas, né, nos designando como irmãos. Talvez seja o termo mais utilizado no Novo Testamento. Quando a gente reconhece Cristo Jesus, e Deus se torna o nosso Pai, nós reconhecemos Ele como nosso Pai, né, e agora nós fazemos parte de uma grande família. Foi aquilo que a gente viu na lição anterior, né, que eu dei aqui. Então nós somos a família de Deus. Nós, como família de Deus, agora nós somos irmãos. Uma característica de uma família, ou a característica dos irmãos, é que eles têm algumas coisas em comum, né? Muitas das vezes é o mesmo pai, né? Nem sempre, às vezes pode ser de pai diferente, mas a mesma mãe, né? Eles têm o mesmo ambiente, pelo menos em uma grande parte do tempo, até um casar, né? Acha uma esposa e se casa, acha um marido e casa, sai de casa, mas durante um bom tempo eles têm um relacionamento ali próprio, eles têm um relacionamento junto. Então, muitas das partes, o mesmo pai, a mesma mãe, o mesmo relacionamento, o mesmo ambiente, a mesma educação, apesar deles não serem parecidos, não serem iguais, né?
quem tem mais aí de um filho, né, 2, 3, 4, 5, como eu queria ter, sabe que os filhos nascem da mesma barriga, podem ter a mesma mãe, o mesmo pai, mas são diferentes. Eu vou citar aqui, eles não estão aqui, né? Mas o Moisés e a Débora, por exemplo, nasceram da mesma barriga, mesmo pai, a mesma mãe, a mesma educação, e os dois são totalmente diferentes. A Juliana está aqui, conhece os dois, sabe. É totalmente diferente. Não se parecem absolutamente nada. Um é mais amoroso, outro é mais fechado, um é mais comunicativo, o outro não. Um é mais aberto, outro é mais pirracento. Os dois merecem apanhar, mas, né, são pessoas diferentes. E a Manu diferente também. Se eu tivesse 10 filhos, eu acho que os 10 seria diferente. Mesmo tendo o mesmo ambiente, mesmo pai, mesma mãe. E o que nos une? Mesma família, mesmo pai. E agora não é por um momento exceções. Não, é o mesmo pai, é o mesmo Deus. E o mesmo sangue que nos une. Não o sangue que corre na nossa veia, mas um sangue que lava a nossa alma. É um sangue que nos limpa e nos purifica. São coisas comuns que nos fazem irmãos. Temos tudo em comum. O mesmo Pai dentro da família de Deus, dentro desse ambiente de salvação, da história da salvação. O mesmo Pai que eu tenho é o mesmo que o Alan tem. É o mesmo que Samuel tem. É o nosso Deus, é o nosso Pai. Cristo fez isso na cruz. É o mesmo sangue. É o sangue que me purificou, é o mesmo sangue que purificou o Alex. É o mesmo sangue que nos limpa, que nos purifica e que nos torna justificados diante de Deus. É a mesma família, irmãos, que nós somos. Então, o que irmãos de sangue têm em comum? Família, origem e natureza. Os remidos foram lavados pelo mesmo sangue purificador. Em Hebreus, no capítulo 11, abre aí para mim, William. Hebreus 2, de 11 até o 18. Como eu já falei aqui algumas vezes, a carta aos Hebreus é a carta da supremacia de Cristo. O resumo da carta aos Hebreus, eu vou falar até os irmãos decorarem, é nos dizendo que Cristo é maior do que qualquer outra coisa. Cristo, ele é maior do que qualquer criação, do que qualquer ideologia. Daquilo que você pensar, Cristo, ele é maior. Se você pudesse imaginar um Deus, com letra minúscula, Cristo ainda seria maior. Se você pudesse imaginar o poder que qualquer anjo real tem, Cristo ainda é maior. Qualquer profecia, qualquer profeta, qualquer apóstolo, Cristo ele ainda é maior e muito maior. Esse é o recado, essa é a mensagem que Hebreus traz para a gente. Cristo ele é maior do que qualquer outra coisa. Só que no texto de Hebreus 2, de 11 a 18, olha só que interessante. Leia aí para a gente, William. Hebreus 2, 11 a 18. 11 a 18. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome. No meio da congregação eu te louvarei. E outra vez, eu porei neles a minha confiança. E ainda, eis, aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, quando foi tentado, é poderoso para socorrer aos que são tentados. Olha só que texto maravilhoso. E olha só a responsabilidade. Se você achava que a responsabilidade de ser chamado cristão é grande, a responsabilidade de ser chamado irmão talvez seja maior. Por quê? Aquele a quem o texto bíblico, não somente Hebreus, mas toda a Bíblia, fala que é maior do que todas as coisas, a expressão exata do ser de Deus, da mesma substância de Deus, Cristo Jesus, ele é o próprio Deus. Ele fala assim, olha, ele não se envergonha de chamar a igreja de seus irmãos. Cristo Jesus, ele é o nosso irmão mais velho. Nós somos irmãos de Cristo por meio da adoção.
Ele foi gerado em Deus porque Ele é o próprio de Deus, e nós que não fomos gerados em Deus, nós fomos criados por Deus, mas nós fomos feitos de filhos de Deus, irmãos de Cristo, por meio da adoção. E aí Cristo vem aqui na Carta dos Hebreus e fala assim: olha, eu não tenho vergonha de chamar pobres, homens e mulheres, que antes eram pecadores, limitados, de agora meus irmãos, destruídos por causa do pecado, antes filhos da desobediência e filhos da ira, agora não. Agora eles são filhos de Deus, assim como eu. Eu fui gerado, eles foram adotados, mas agora nós somos da mesma família. Agora nós somos irmãos. Olha só a responsabilidade desse termo. De você ser chamado de irmão do próprio Deus, porque Cristo, Ele é Deus. Da mesma substância de Deus. Aquele que é maior do que todas as coisas, Ele vem e sofre para ser o nosso sumo sacerdote, e fala assim: olha, eu não tenho vergonha de chamar a minha igreja de meus irmãos. Tem um versículo aí que o William leu, acho que é o 17, que ele é... versículo 17. Por isso mesmo, convinha, era necessário, que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote das coisas referentes a Deus. Semelhante a nós, em sofrimento, em vida, em carne, humano como nós, por isso que ele não tem vergonha de nos chamar irmãos. Olha só a responsabilidade que nós temos. Cristo, Ele amou tanto os seus irmãos, Cristo como nosso irmão maior, nosso irmão mais velho, Ele nos amou tanto, que chegou ao ponto de entregar a sua própria vida pela sua igreja. Você já parou para pensar qual a responsabilidade disso? Nós éramos o quê? Filhos da ira, filhos da desobediência, manchados e marcados por causa dos nossos pecados. Cada mentira, cada inveja, cada soberba, cada ira, cada orgulho, concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida, tudo aquilo que não prestava, morava dentro de mim. Eu não vou dizer dos irmãos, vou dizer de mim. Tudo aquilo que Deus odiava, morava dentro de mim. Tudo aquilo que não prestava, morava dentro de mim. Eu era filho da ira. Eu era filho da desobediência. E Cristo, Ele vem e por amor a mim e amor aos irmãos, Ele morre numa cruz. Um Deus que é todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que nunca precisou de nada nem de ninguém, completo em si mesmo na sua trindade, já tinha o objeto do seu amor, o próprio Cristo Jesus, e Ele morre para demonstrar o seu poder de misericórdia e de amor. E aí você fala: oh Douglas, que legal, muito bom, amém. E aí agora como irmãos, e agora nós somos lavados e remidos por esse sangue, e agora nós nos tornamos irmãos, não é isso? E aí tem que se parecer agora, não é isso? Se nós somos cristãos e agora nós somos pequenos cristos, se Cristo, Ele é o nosso irmão mais velho e nos dá o exemplo, o que fala em João 3,16? Não precisa nem abrir, todo mundo sabe de qual é salteado. Que deu seu Filho unigênito. Amém. João 3,16, todo mundo resolvido, tranquilo? A gente sabe que Ele morreu por nós? Beleza. E 1 João 3,16? Lê aí pra gente, Alex. Passa aí o microfone aí. Se João 3,16, o nosso irmão mais velho, morreu numa cruz para nos salvar, deu a sua vida pelos seus irmãos adotivos, e agora 1 João 3,16 fala o quê? 1 João 3,16. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Deixa aberto aí, deixa aberto em 3,16. Cristo deu a sua vida por nós, e aí você não tem como você dizer: beleza, que bênção, vou para casa, tá tudo tranquilo. Você é o crente 3S, salvo, sentado e satisfeito. Não. Por uma coincidência da vida, 1 João 3,16, o mesmo capítulo, o mesmo versículo, mas lá na carta ele fala assim: a gente aprendeu que Cristo deu a sua vida por nós, e agora nós também devemos dar a nossa vida pelos irmãos. É parecido, é responsabilidade, existe um peso nesse nome.
Não é apenas eu entender que Cristo deu a vida por mim. Isso é o ato maior que existe em todas as eras, em todo o universo. Mas existe um ato subsequente. Existe algo parecido. É eu dar a minha vida pelos irmãos. Mas para que vocês não saiam aí com a pulga atrás na orelha, dizendo assim, beleza, agora eu vou ter que dar a minha vida pelo Fábio. Eu vou ter que morrer por causa do Fábio. E vai ter que morrer mesmo. Se precisar, vai ter que dar. Mas o versículo 17 explica e deixa algo assim mais alcançável para nós que somos humanos. Lê o versículo 17 aí para nós, Alex. De 1 João 3,16. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como reside nele o amor de Deus? Ele está falando só de bens físicos, bens materiais? Não. Ele está dizendo o seguinte: eu olho para o Alan e eu tenho que me preocupar com a vida dele. Eu olho para a vida do Alex e eu tenho que me preocupar com a vida do Alex. Eu olho para o Luizinho e não é apenas mais um, é o meu irmão. Se precisar dar a vida por ele, sim. Mas vai haver N outras oportunidades de eu demonstrar o meu amor pelo meu irmão. Às vezes não vai ser necessário dar a vida pelo Fábio, mas às vezes eu orar junto com ele, eu chorar junto com ele, eu dizer, meu irmão, o que você está precisando? Um aconselhamento, abrir as portas, dizer, olha meu irmão, conta comigo. Meu ombro está aqui, a minha casa está aqui, a minha presença está aqui. O que você está precisando, meu irmão? Pode contar comigo. E aí se ele falar assim, olha meu irmão, eu estou precisando disso. É você falar assim, então beleza, então vamos lá. E pegar na mão do irmão e fazer o que ele precisa. Preciso dar a vida pelo Fábio? Sim, se for necessário, sim. Mas talvez em algum momento, algo esporádico, eu precise dar minha vida pelo meu irmão. Mas vai haver outros N motivos que a Ellen, por exemplo, vai precisar de mim. Ou que o William, a Juliana, a irmã Filó, vai precisar um dos outros. E aí eu vou demonstrar nesse versículo 17, que eu aprendi com Cristo que deu a vida por mim, e se o meu irmão precisar da minha vida em alguma outra forma, de alguma outra maneira, eu vou estar disposto também a ajudá-lo. Então não é apenas ser chamado de irmão. Ô meu irmão, Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor. Espera aí, esse termo tem um peso. Por isso que eu falei, são termos que a gente precisa saber qual é a relevância desse termo nos nossos dias. Não é apenas ser inserido numa família e agora dizer chamado de irmão. Não, existe uma responsabilidade de ser chamado de cristão e de ser chamado de irmão. Não é apenas fechar o meu olho, crente, salvo, sentado e satisfeito. Não, existe uma responsabilidade dentro do corpo que eu preciso exercer. Ok? Amém? Amém. A sombra da graça. O autor dos Hebreus cita a grandiosidade de Cristo. Jesus Cristo ele é superior a tudo, porém ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Amém? Vamos continuar? Ele vai falar aqui do exemplo aqui, né, de Filemão, de Onésimo, que Onésimo ele foge, ele sai como escravo, foge até Paulo, né? E aí Filemão, que tinha sido convertido através da vida de Paulo, né? Onésimo é um fugitivo, um escravo fugitivo, a pena para isso era a morte. E aí Paulo vai e escreve a carta ao Filemão dizendo, olha Filemão, eu estou mandando Onésimo, que era o seu escravo, que tinha fugido, eu estou mandando ele de volta para você. Você vai receber ele, só que agora não mais como escravo, como um irmão caríssimo. Não é apenas um irmão, mas é um irmão caríssimo. Você vai tratar ele como se fosse o seu, você vai tratar ele como ele verdadeiramente é, o seu irmão caríssimo. A história nos conta, relato esse bíblico, né? A história nos conta que Onésimo, ele se converte através da vida do apóstolo Paulo, da pregação do apóstolo Paulo, e ele é um personagem essencial no início da história da igreja. Lá em Éfeso, na igreja de Éfeso, quando João, né, isso aí já é a patrística, né, a história dos pais da igreja. Quando João, que estava pastoreando a igreja de Éfeso, e ele sai de cena porque ele é preso, ele vai para a ilha de Patmos, né? Quem fica no lugar de João na igreja em Éfeso é Onésimo, né? Então Onésimo ele segue o seu pastorado aí, ok? Próximo termo, e esse é bem legal, bem interessante, peregrinos. O que é um peregrino? É alguém que permanece por pouco tempo, não é residente, não se fixa no local. O Fábio sai daqui e vai morar
Ele quer ir para Inglaterra, e para ir para Inglaterra ele desce em Portugal, e ele mora um tempo ali na Europa, né, até conseguir chegar na Inglaterra. E aí ele mora algum tempo ali na Suíça, na Escócia, né, em Portugal e tal, até conseguir chegar na Inglaterra. Nesse período que ele está passando ali por aqueles locais, ele é um peregrino. A terra dele é onde? Aqui no Brasil. Ele quer morar onde? Lá na Inglaterra. Mas ele está em Portugal, Suíça, Escócia, Espanha. Nessas terras ali, ele ainda é peregrino. Nós morávamos aonde? No Egito, no mundo, no pecado. Aonde é a nossa terra? Lá nos céus, a nossa Canaã celestial. Nós estamos no deserto. Lembra da libertação do povo de Deus? Egito, Canaã, deserto, mundo, pecado, Canaã celestial. Nós estamos aqui no deserto durante essa peregrinação. Ok? Por que peregrino? A gente usa esse termo para designar pessoas que estão passando durante um período numa terra, assim como nós. O termo que eu escolhi, que eu estava pesquisando, eu achei assim que retrata muito isso, é Colossenses 3, de 1 a 3. Eu vou pedir aí para... Deixa eu ver quem vai ler para mim. Fábio, dá conta aí? Lê para mim aí, Colossenses 3, de 1 a 3. Isso. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Vocês morreram para esse mundo, vocês morreram para o Egito. Nós morremos para esse mundo. Esse mundo não pode ter mais uma influência em nós. Nós saímos lá do Egito, nós saímos lá do mundo, nós morremos lá no mundo, e Cristo ele nos ressuscitou juntamente com Ele. E agora a gente deve pensar nas coisas que são lá do alto, aonde Cristo habita. Por que esse termo é importante? Porque principalmente nos nossos dias em que o consumismo, a mordomia mundana, a gente se acostuma muito com essa terra. Ela nos traz muito entretenimento. Eu estava na academia treinando esses dias, Moisés não estava comigo, ele tinha ido mais cedo, né? E aconteceu uma coisa maravilhosa. Chegou um cara lá, que eu não conheço, nunca vi na minha vida, eu estava lá treinando, ele chegou para mim e falou assim, olha, posso revezar contigo? Eu falei, pode. Quase que eu falei assim, você que sabe, né? O cara dava 3 de mim. Aí eu falei assim, você que sabe, você vai querer treinar comigo? Aí beleza, a gente estava revezando. E enquanto a gente estava revezando, ele estava falando dos amigos dele, que não queria nada com nada, que só queria saber de beber, de farrear e tudo mais, e que ele estava incentivando um amigo dele para vir para a academia e tal. E eu falei, rapaz, era só o gancho que eu queria. E foi essa semana, acho que foi quinta ou foi quarta, não, quinta é hoje, ou foi quarta ou foi terça-feira. Eu falei, era só o gancho que eu queria. E eu falei assim, olha, existe eu chamei pensador cristão, na verdade é pastor Leonardo Ravenhill. Falei assim, olha, existe um pensador cristão, morreu em 1994, que ele falou o seguinte, o entretenimento é o substituto do diabo, o entretenimento pertence ao diabo, é o substituto do diabo para a alegria de Deus. Existem muitas coisas que trazem alegria, mas o diabo trouxe o entretenimento exatamente para tirar a nossa visão de Deus. Eu falei, tem coisas mais importantes. Você ficar com a família, você cuidar da sua saúde, você ter momento para ir para a igreja, para poder agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele te dá. E eu falei, você vai querer revezar? Então agora toma o evangelho. E aí a gente ficou revezando ali, a gente ficou conversando, e eu falei com ele sobre a importância de você estar na igreja, de Cristo, de você substituir esse entretenimento do diabo pela alegria de Deus. E aí no final ele me agradeceu, foi embora, falou que depois a gente treina de novo, né? E foi bem legal, bem interessante, né? Exatamente por causa disso. Isso eu estou falando de um mundo lá fora, mas infelizmente essa mordomia mundana e esse consumismo tem invadido as nossas igrejas. E muitas vezes nós, como irmãos, a gente se pega amando mais esse mundo do que a Deus. E esquecendo que a nossa pátria não é aqui. A gente quer viver o bom e o melhor aqui e agora. Muito cristão assim, não Senhor, eu estou quase comprando uma casa, se o Senhor voltar aos meus planos. Eu estou quase casado
não volto, porque se o Senhor atrapalha tudo que eu planejei para a vida nesse mundo. Eu estou quase conquistando alguma coisa, eu estou conseguindo uma viagem, eu estou, sei lá, fazendo qualquer outra coisa. Não volta agora, não busca a sua igreja agora. Eu já tracei planos para mim e para minha família nesse mundo agora. E esse não é o pensamento do peregrino. O pensamento do peregrino é: Senhor, eu estou passando um tempo aqui para fazer a tua vontade, mas na hora que o Senhor me chamar, ou na hora que o Senhor voltar para buscar a sua igreja, eu estou disponível, eu estou pronto. Por quê? Porque o meu pensamento é nas coisas lá do alto, aonde Cristo habita. É aonde eu vou morar com você, meu irmão, eternamente. E não há imagem nem que melhor do que ao lado de Cristo. Você pode estar melhor e melhor para a família. Isso não é absolutamente nada perto de 5 minutos ao lado do seu Redentor na glória. É nisso que nós devemos pensar. Nós somos apenas peregrinos, é deserto. Imagina você se acostumando com esse mundo agora, e querendo conquistar esse mundo agora, e tentando ser reconhecido nesse mundo agora. Se fosse os hebreus querendo fazer a sua casa e a sua habitação lá no deserto. O que tem no deserto? Areia, escorpião, muito frio, muito calor, e mais nada. Se Deus não alimenta, ele morre. Se Deus não manda o maná, ele morre. Se Deus não coloca uma coluna para proteger ele, eles morrem. Se Deus não coloca uma coluna para poder guiar ele, eles se perdem. Se não existe uma esperança de chegar no local aonde Deus já apontou, eles morrem. Assim somos nós. É Deus nos protegendo, nos guiando, nos dando esperança, dizendo: olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Porque eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, eu voltarei e vos tomarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Essa é a promessa do Pai. A casa do Luizinho, a casa do Douglas, a casa do William não é aqui permanente. Somos apenas peregrinos aqui. Onde é a nossa pátria então? Abre aí para mim, Luizinho, Filipenses 3:20. Eu sabia que não ia dar tempo de falar dos 5, agora eu estou com medo de não falar dos 4. Filipenses 3:20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu não sei, aí fala cidadania, né? Na área fala pátria. É o mesmo tema, a mesma ideia. Eu não sei como será a nossa bandeira lá. Eu não sei qual o hino que cantará. Eu nem sei se terá um hino. Mas eu sei que tem um rei. Eu sei que ele foi nos preparar lugar. E eu sei que ele deixou a promessa de vir nos buscar. Ok? A igreja não deve se envolver nas corrupções e negócios de um sistema contrário à sua natureza. Não somos amigo do mundo, Tiago 4:4, né? Aquele que se constitui amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Algumas verdades sobre o peregrino. A nossa pátria é nos céus, né? Filipenses 3:20, Luizinho leu. Peregrino, ele não anda errante por aí. Ele tem um destino. Peregrino tem uma rota traçada. Ele não anda errante, sem rumo. Os céus é o nosso destino. A gente sabe aonde quer chegar. Mesmo peregrinos e forasteiros nessa terra, mas nós sabemos aonde vamos chegar. Os nossos irmãos que viveram há 100 anos atrás, eles já estão lá. Os nossos irmãos que viveram há 200 anos atrás, possivelmente aquele que teve uma linhagem cristã, né? Por exemplo, eu já contei aqui, né? O meu bisavô, ele foi fundador da Igreja Presbiteriana Independente de Natal, em 1911. Ele já está na pátria celestial. Ele já está na nossa casa. Ele já está usufruindo daquilo que nós esperamos. E daqui a 100 anos nós não estaremos mais aqui. Peregrino está sujeito às intempéries da vida. Foi o que eu falei na pregação. Sofrimento não é um erro de Deus, mas é a própria agenda de Deus. Então o peregrino está sujeito a isso. Está sujeito às intempéries da vida, que mostra que ele não é daqui. E
Qual o sentimento do peregrino? É saudade de uma terra que eu ainda não conheço, mas que eu vou passar a eternidade lá, meus irmãos. Amém? E para finalizar, eita ferro, vamos lá. Para finalizar, o último termo, servos. A redefinição dessa nobreza. Abre aí para mim, Alain. Mateus 23, 11. Cristãos, irmãos, servos, são os termos bastante usados. Peregrinos nem tanto. Mas tem a sua importância, como a gente viu. Mas servos, né? Irmãos, cristãos, é termos bastante usados. Quem gosta muito de usar servos é aquele que está lá em cima. Apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, João, né? Tiago, irmão de Jesus. Servos de Cristo Jesus, né? Então, Mateus 23, 11. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem quer ser o maior aí? Eu quero ser o maior aqui. É aquele que serve. Eu quero ser o maior na igreja. É o que vai servir mais. É aquele talvez que nem seja visto. Quem quer ser o maior aí? É aquele que serve mais. Quem quer ser o apóstolo Paulo? É aquele que fala assim, olha, eu sou servo de Cristo. Quem quer ser Tiago, irmão de Jesus? É aquele que fala, eu sou servo. Se vocês forem ver a carta de Tiago, o início dele, ele fala assim, olha, Tiago, irmão vosso, servo de Cristo Jesus. E Tiago que escreve a carta aqui, o líder da igreja de Jerusalém, irmão de sangue de Jesus, filho de Maria. Só que quando ele vai se designar ali na sua carta, ele fala, irmão vosso, só que de Cristo ele não fala irmão, ele fala servo. Mesmo a gente sendo irmão de Cristo, a gente tem a consciência de que nós somos servo de Cristo. No conceito humano é depreciativo, é aquele que é inferior, é aquele que é lá embaixo. No conceito bíblico, não. Um dos melhores títulos que um cristão deve aspirar. Por quê? Porque o nosso mestre, ele mesmo vai se designar como servo. Ele mesmo fala que ele é servo. Ele fala, olha, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Isaías, no capítulo 49 e 50, a profecia a respeito de Cristo é apresentando ele como servo. Não somente servo, mas um servo sofredor. Essa é a qualidade de Cristo. Esse é o termo que designa Cristo. É isso que ele chama de si mesmo. Olha, nesse momento aqui eu não vim para servir. Ou eu não vim para ser servido. Eu vim para servir. Eu não vim aqui para me ter uma foto na parede. Não, eu vim aqui para me abaixar e lavar os pés de vocês. Eu vim aqui para dar o exemplo para vocês. Por isso que nós somos chamados de servo. Eu queria muito poder ler cada um desses aqui, mas não vai dar tempo. Muito interessante, muito legal. Quais as marcas dos servos, né? Quais as maiores marcas do servo? Como age uma pessoa que incorpora a identidade de servo de Cristo? Humildade, Mateus 20, 26 a 28. É posicionar-se abaixo para que o outro possa subir. É considerar um ao outro superior a mim mesmo, né? Quando eu olho, por exemplo, para o Júnior, eu tenho que considerar o Júnior superior a mim. Quando eu olho para a irmã Filó, eu tenho que considerar ela superior a mim. E isso é ser servo, isso é ser humilde. Fiel, 1 Coríntios 4, 2. Digno de confiança para aquilo que foi entregue. Então o servo, ele tem uma fidelidade. Deus nos entregou um cargo, um posicionamento e uma missão. E nós, como servos, nós somos obrigados e temos o privilégio de sermos fiéis na execução desse trabalho. Obediente, Mateus 24, 46. Sujeito absolutamente à vontade do seu Senhor. Amável, tratar a todos com mansidão, com a mansidão do mestre. É interessante que essas aqui são características que para um mundo, para aquilo que a gente conhece de servo, nem sempre é presente. Você não vai ver muitas vezes um servo humilde. Você vai ver um servo soberbo, principalmente diante do seu Senhor, com ódio, com raiva. Fiel. Como é que os escravos naquela época eram tratados, infelizmente? Com correntes. Porque se você tirasse a corrente, ele iria tentar fugir, é algo normal, certo? Obediente, se tivesse à vista do seu mestre. Amável, nem sempre. Mas para nós que somos chamados de servo de Cristo, essa deve ser características nossas. E preocupado e de oração. Esse termo é maravilhoso. Eu estou atrasado, mas eu vou tentar ler ele. Abre aí para mim, Alex, você que está mais perto aí do Marcelo. Colossenses 4, 12 e 13. Serve aos irmãos dobrando os joelhos. Epáfras era pastor da igreja de Colossenses, da igreja lá em Colosso, né, os Colossenses.
E olha só o que é falado a respeito dele. Colossenses 4, 12 e 13. Saúda-vos, Epáfras, que é dos vossos servos de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis. O pastor da igreja em Colossos batalhava pelos irmãos em oração, porque ele sabia que era servo e era preocupado com a igreja de Colossos, de Hierápolis e de Laodiceia. É um servo que ele sabe a responsabilidade que ele tem como servo, e por isso ele fala assim: Senhor, eu vou orar, eu vou batalhar em oração. Como dizia John Wesley, né? Eu vou bombardear os céus com oração, até que do alto eu seja ouvido. Então eu tenho que batalhar em oração pela vida do Alan, da Kelly, da Ellen, da nossa liderança, de uma sucessão pastoral. Isso é ser servo, preocupado e de oração. Deixa eu até colocar do maior aí. Amém? Para finalizar, irmãos, dentro dessa identidade bíblica de cristão, irmãos, peregrino e servo, nós temos um relacionamento. De cristãos, um relacionamento com Deus. Nós somos chamados de pequenos cristos, né? Adoração, postura de adoração e submissão. Irmãos, relacionamento dentro da igreja. Eu sou irmão do William, o que ele está precisando? O que eu posso ajudar? Peregrino, separação e santidade. Eu estou no mundo, mas eu não pertenço a esse mundo. Eu não amo esse sistema. Eu não faço planos aqui, porque a minha pátria é lá na frente. Eu estou com 47 anos. Eu não sei se eu vou viver 53 até chegar nos meus 100 anos. Então, possivelmente nos próximos 53 anos, Cristo me chama. E eu estou ansioso por esse dia. Eu fico preocupado com meus filhos, com a minha esposa, com certeza. Mas nada é maior do que poder ouvir do meu Redentor: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, entre então na alegria do seu Senhor. Isso vai ser maravilhoso. Essas serão as palavras mais doces e amáveis que os nossos ouvidos ouvirão. Amém? E servo é o relacionamento com missão, trabalho e humildade. Amém? E aí o termo que nós temos em tudo isso, Filipenses 2,15, diz: irrepreensíveis e sinceros, cristãos, filhos de Deus, irmãos, inculpáveis no meio de uma geração pervertida, peregrinos, corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, servos. Filipenses 2,15 apresenta então a gente com esses 4 termos. Amém? Que a gente possa então ser luzeiro e entender o peso dessa responsabilidade que nós temos. Amém?